Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Itens 13 a 15. Jesus vinha proclamar uma doutrina que iria minar pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso o levaram à morte, julgando que ao matar o homem matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e nascida num obscuro povoado da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais violentos, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque revolucionava crenças seculares a que muitos se apegavam bem mais por interesse que por convicção. As mais terríveis lutas lá esperavam por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e sagrou-se vencedora, porque como verdade ela superava as anteriores. Cumpre observar que o cristianismo surgiu quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, mas a crença havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente, nunca cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais indiscutíveis os argumentos que lhe são opostos e que melhor demonstram seu erro. Sabe muito bem que está no erro, mas isso não o abala, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, é por isso que se agarra a ele e o defende. O próprio Sócrates não havia proposto uma doutrina até certo ponto análoga de Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época num dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não chegara ainda. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo não estava gasto ainda. Cristo recebeu sua missão providencial em tempo propício. Faltava muito ainda para que todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças usuais deixavam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, veladas, em sua maioria, por alegorias e figuras. Disso nasceram desde o início as numerosas seitas que todas pretendiam possuir a verdade exclusiva e que 18 séculos não conseguiram pô-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus pusera como pedra angular de seu edifício e como condição expressa da salvação,
a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Essas seitas se amaldiçoaram mutuamente e se atiraram umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, em torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se tornaram perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. E fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas. Em nenhuma outra foram praticados tantos atos de atrocidade e de barbárie. A culpa é da doutrina de Cristo? Não, certamente, pois ela condena de modo formal toda a violência. Disse alguma vez a seus discípulos: vão, matem, massacrem, queimem aqueles que não creem como vocês? Não, pois lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amem seu próximo, amem seus inimigos, façam bem àqueles que os perseguiram. Disse-lhes ainda: quem matar com a espada pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram de maneira falsa e a transformaram em instrumento para satisfazer suas paixões. A responsabilidade é daqueles que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que deveria acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque eram inerentes à inferioridade da natureza humana que não podia se transformar de repente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder, pois apesar de todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro, nunca foi posto em causa. A recriminação sempre recaiu sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.